Gente, informação de agora, viu? Confirmado. Aconteceu agora uma tragédia aqui na nossa capital. Uma criança de 9 anos de idade morreu porque uma viga caiu na cabeça dela. Informação de agora, nossa equipe de reportagem já está em deslocamento para o local. A qualquer momento vamos ao vivo trazendo essas novidades. Aconteceu no bairro América, confirmado já. Uma criança de 9 anos morreu porque uma viga caiu na cabeça. A gente vai entender qual a circunstância disso, como é que isso aconteceu, se foi em casa, se foi alguma estrutura pública que caiu, enfim. Vamos entender todos os desdobramentos, mas está confirmada, infelizmente, a morte desta criança de apenas 9 anos de idade. Minha gente, temos outros elementos para trazer para vocês. Bairro América, tá? A gente já tem o nome da rua, a Rua Bolívia, em que isso aconteceu. E o que aconteceu, gente, foi uma pilastra, de fato, da casa onde esta criança morava. A Secretaria de Saúde já informou que foi acionada para atender a ocorrência. A equipe também já está por lá e a nossa equipe acaba de chegar por lá, hein? Ícaro Novaes, vem pra cena, conta pra gente os detalhes dessa ocorrência. Confirmada, então, a morte desta criança, Ícaro. Boa noite. Oh, meu Deus, olha a situação. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem nos acompanha. Infelizmente, a notícia de fato não é boa. Ítalo Enzo, um garoto de 10 anos, ele estava brincando na rede aqui na porta de uma residência aqui na Rua Bolívia, no bairro América. A gente está vendo a estrutura, inclusive ali ainda com a fita zebrada, Mariana. Há pouco terminou o trabalho aqui do Instituto Médico Legal, da Polícia Científica. O que aconteceu? Ele estava brincando numa rede, uma rede que estava ancorada em uma pilastra, aparentemente pilastras que já têm uma vida útil muito desgastada. Essa pilastra, ela cedeu, caiu em cima dessa criança. A gente conversou há pouco rapidamente com os peritos que estavam trabalhando aqui. Eles confirmaram que essa pilastra caiu em cima da cabeça, do crânio da criança, do Ítalo Enzo. E aí a morte foi praticamente instantânea. O perito confirmou que essa é a principal hipótese. O trabalho foi feito, concluído há pouco. O Instituto Médico Legal esteve aqui para poder fazer esse recolhimento do corpo e essa é a situação que a gente está vendo aqui. Aqui foi o local onde aconteceu essa tragédia, Mariana, aqui na Rua Bolívia. Só para localizar, para quem não está sabendo situar, essa Rua Bolívia é a mesma rua que dá acesso à Igreja dos Capuchinhos, aqui no bairro América, uma área bastante conhecida. A família, claro, a vizinhança muito abalada, porque o Ítalo Enzo, ele era uma criança que a comunidade conhecia, muito brincalhona. A gente tentou também conversar aqui com as pessoas que estavam por aqui, está todo mundo muito abalado. Algumas pessoas acompanharam, claro, as viaturas, né, do Instituto Médico Legal para fazer todo o procedimento legal, mas aqui a vizinhança ainda chocada com essa tragédia, Mariana. Isso aconteceu ainda pela tarde. Já no finalzinho da tarde, ele estava aqui, como eu disse, numa rede, e aí a rua foi isolada, agora nesse momento apenas a residência. A gente percebe que nessa residência, por exemplo, tem areia ali, parece ser uma residência que está passando por reformas estruturais, está passando por um processo de obra. Ele não morava aqui, ele morava um pouquinho mais embaixo, mas ele ficava aqui, nessa rede, brincando. E aí foi, infelizmente, nesse momento de lazer, de relaxamento que ele estava aqui, que acabou acontecendo essa tragédia. A pilastra, a gente percebe aqui ela ainda tombada no chão, Mariana. A gente conversou aqui há pouco com o perito Alexandre Fraga. A gente, inclusive, vai encaminhar esse material aí para poder repercutir, inclusive, no programa, Mariana. Ele já teve que sair do local para dar continuidade aos trabalhos, e aí ele falou que de fato fez uma avaliação na estrutura, que as pilastras realmente são pilastras que já apresentavam a deterioração. Certamente esse foi o motivo, claro, dela ter cedido, e a fatalidade, né? A criança, o Ítalo Enzo, que tem apenas 10 anos, é um menino franzino, ele estava na rede, essa pilastra caiu por cima dele, atingiu a região do crânio, uma pilastra pesada de alvenaria, e claro, foi o motivo dessa fatalidade. A gente percebe aqui a área agora isolada, a família que inclusive precisou já lavar,
em função do sangue que ficou aqui, né, do jovem garoto, e a família, quem ficou aqui, a vizinhança sobretudo, muito abalada. Do outro lado da rua ali, a gente percebe as pessoas, a gente até tentou falar com alguns há pouco, Mariana, mas claro, todo mundo pediu nesse momento para se reservar. Há pouco, a avó de criação dele, que é uma moça que mora aqui na rua também, tem muito carinho pelo Ítalo Enzo, falou com a gente rapidamente, se emocionou, não conseguiu inclusive concluir a entrevista em função desse momento de dor, todo mundo ainda tentando digerir o que aconteceu, essa tragédia, essa fatalidade. Então daqui a pouquinho a gente vai estar mandando esse material também para a gente poder trazer mais informações, mais detalhes. Claro, nessa cobertura da gente aqui, a gente acabou de chegar no local aqui, apurando as informações, pegamos inclusive as equipes que estavam trabalhando, os peritos já de saída, então foi um contato muito rápido, uma conversa muito rápida para saber um trabalho que ainda vai ser feito, por exemplo, de necrópsia, um trabalho que vai ser feito inclusive de uma equipe de engenharia que, de acordo com o perito, vai ser deslocado aqui para a residência para avaliar a estrutura, né, dessa residência, porque a pilastra que caiu, ela realmente a gente percebe que ela é uma pilastra já antiga, e existem outras pilastras, existe esse sinal de obra aqui também nessa via, na rua Bolívar aqui, no bairro América, Mariana. Então a gente segue apurando aqui mais informações, tem um material também para encaminhar aí para a TV, para a gente poder inclusive trazer as informações que o perito conseguiu passar para a gente, e que a avó de criação também, nas breves palavras dela, de muita dor, de muita emoção, falou aqui para a gente, para a nossa equipe, assim que a gente conseguiu chegar aqui no local, Mariana. Ô Ícaro, combinado então, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar ir para o rápido intervalo e você é prioridade no programa de hoje, é notícia de agora, estamos todos sensibilizados, estamos falando de uma criança de 9 anos que perde a vida, então assim, eita, ele já foi. Então eu vou chamar o intervalo e volto com o Ícaro com outras informações sobre esse assunto do perito. Na sua tela, minha gente, esse é o cenário da tragédia que aconteceu nesta terça-feira, que chocou a todos nós aqui na nossa capital, em Aracaju, no bairro América. Como todos os dias, essa criança estava brincando aí nesta área aberta da casa, quando, de repente, uma pilastra caiu em cima. Foi definitivo, foi fatal, esta criança morreu. Mostramos no início do programa as primeiras informações com o repórter Ícaro Novaes e vamos voltar para lá, Ícaro. Analisando, a gente percebe que foi colocada aí essa fita, né, de isolamento, mas pelo que eu entendi, Ícaro, a pilastra que caiu é a que está mais próxima aí de você, né, tentando entender a logística do que aconteceu, até fazendo um alerta para quem nos assiste. Boa noite. Boa noite, Mariana. Então, a gente vai olhando com mais detalhes, porque a princípio a rua estava isolada completamente. Depois que a perícia terminou o seu trabalho, ficou um isolamento menor, que é esse que vocês conseguem perceber aqui. A pilastra, ela se partiu em duas. É uma pilastra feita completamente de alvenaria, ou seja, uma pilastra pesada. E em um dos lados da pilastra, a gente consegue perceber um dos ganchos da rede. Então, era em um desses ganchos que a rede que o Ítalo Enzo, de 9 anos, estava brincando, ela estava ancorada. Do outro lado, no muro, onde inclusive a fita zebrada está colocada, é onde está também o outro gancho que ancorava essa rede, que infelizmente foi uma estrutura que não suportou aqui o peso da criança que estava brincando. A pilastra caiu, se partiu em duas, acertou em cheio, infelizmente, a cabeça desse jovem garoto de 9 anos, o Ítalo Enzo, deixando aqui um sentimento de muita dor em toda a comunidade. Assim que a gente chegou aqui no local, Mariana, a gente conseguiu rapidamente pegar a finalização do trabalho da perícia e ouvir o perito criminal, o Alexandre Fraga, que estava concluindo os trabalhos, e também uma avó de criação do Ítalo Enzo, muito emocionada. A gente vai acompanhar agora o que a gente conseguiu ouvir deles. Nós fomos acionados para uma ocorrência de um acidente, na verdade não um acidente de trânsito, né? Mas um acidente em função da construção ter colapsado e esmagado uma criança, né? Então, ao chegar no local, foi constatado exatamente isso, uma estrutura, uma coluna de concreto e que acabou desabando e caiu por cima de uma criança. A criança brincava em uma rede que estava amarrada a essa coluna e a um outro ponto. E aí, no momento, fricção e outros elementos, né, que a gente vai fazer uma análise mais detalhada,
levou a isso, né? Uma fatalidade que ocorreu. Eu vim fazer a perícia do local. Posteriormente, uma equipe de engenharia vai fazer um outro levantamento para ver se a estrutura que colapsou, ela na época de sua construção é compatível, né, para o fim que ela tem. E posteriormente a gente vai emitir os laudos. Foi uma morte instantânea? Possivelmente, né? Trabalho finalizado aqui, o corpo foi recolhido? Aqui agora IML, o corpo já foi levado, fazer a necrópsia, constatar as lesões, né, geradas e, como eu falei, posteriormente os laudos. Cada equipe faz um laudo, a gente converge as informações e segue. Me chamava de vó, minha filha era a madrinha dele e eu estou com uma dor muito tremenda dentro do meu coração, não aguento mais não. É muito doloroso ver uma criança de 10 anos fatalmente morrer desse jeito. É muito triste, muito. Eu não tenho mais a palavra para dizer mais nada a vocês. Ele estava brincando na hora? Na rede. Eu não tenho mais nem palavra para falar com vocês. Não tenho não. Obrigada. Esse é o sentimento da comunidade. A gente conversou com ela, a avó de criação, que praticamente convivia diariamente com o Ítalo Enzo. Todo mundo aqui na rua Bolívia, que fica no bairro América. É importante destacar que a primeira viatura a ser acionada foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, numa expectativa aqui que ele pudesse ainda ser socorrido com vida, mas o SAMU aqui mesmo no local confirmou o óbito do Ítalo Enzo. A polícia militar veio, fez o acionamento também para que as outras equipes especializadas, como a perícia criminal, como também o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal pudesse vir para fazer esse recolhimento do corpo e aí diminuir esse isolamento aqui no local. E claro, uma informação importante que o perito disse, que uma equipe de engenharia também vem para analisar essa estrutura. Isso, inclusive, existe um risco também de desabamento das outras pilastras que tem aqui no local, nessa residência. Afinal, outras pessoas também podem estar correndo risco se essa for a confirmação dessa equipe técnica de engenharia que ainda virá para poder fazer a análise dessa estrutura aqui nessa residência. Mariana, é com você no estúdio. Oi, Ícaro, deixa eu te agradecer pela agilidade, agradecer ao seu repórter cinematográfico também, Cleone Santos, que mostrou brilhantemente aí toda a estrutura para a gente entender. Eu vou te pedir um pouquinho de paciência para que você mostre para a gente, por favor, mais uma vez, só para que a gente entenda a logística. Você estava explicando aqui e a gente queria ver mais uma vez de como é que isso aconteceu. Por favor, Ícaro. Olha, Mariana, essa é a residência onde existem essas pilastras e aqui a gente vai mostrar aqui. Primeiro aqui no lado direito, eu vou pedir para nosso Cleone Santos mostrar que tem um gancho de rede, onde inclusive está a fita zebrada agora, é anexada. E aí há uma outra pilastra que se partiu. É essa pilastra que não aguentou o peso do outro ponto ancorado da rede, onde o Ítalo Enzo estava brincando. A gente percebe aí 2 pedaços de pilastra. Em uma das pilastras, inclusive, existe ali um outro gancho. O nosso repórter cinematográfico mostrando em detalhes agora um outro gancho que existe nessa pilastra. E aí foi justamente nessa área aqui, na calçada aqui dessa residência, que essa criança, o Ítalo Enzo, estava brincando. Como bem destacou o perito, na fricção, no processo de se balançar na rede, a estrutura não aguentou, cedeu, se partiu em 2 pedaços a pilastra. Infelizmente, uma dessas pilastras, que é muito pesada, ela atingiu a região do crânio do Ítalo Enzo e aí foi um ferimento muito grave. Acabou o óbito sendo confirmado aqui mesmo no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então a polícia esteve aqui, os peritos fizeram análise inicial, confirmaram que ainda virá uma outra equipe de engenharia especializada aqui. A gente percebe que é uma residência que tem aqui sinais de obras, tem areia ali no fundo, tem algumas pilastras também, blocos de alvenaria, portanto isso será analisado certamente pelas equipes técnicas. Esse é o cenário de uma tragédia que deixou todo mundo chocado aqui na Rua Bolívia. Mariana. Estamos sim, Ícaro, todos sensibilizados. Te agradeço, Ícaro Novaes, Cleone Santos também pelas imagens.